Oi, tudo bem com você? Bom, primeiro de tudo, muito obrigado pelo comentário, tá? Eu já tenho um vídeo falando um pouco sobre essa questão, né, essa diferença entre elas aqui no canal, tá lá na playlist Hecate, mas eu vou tentar trazer mais algumas informações, tá, sobre essas duas divindades aqui agora nesse vídeo. Antes de tudo, a gente precisa entender, né, um pouco mais sobre quem é a deusa Tríplice cultuada na religião Wicca. Essa deusa, né, na realidade, ela representa todos os aspectos do sagrado feminino, tá? Basicamente, dentro da religião, todas as deusas são essa deusa, são como faces dessa deusa. Por isso, né, obviamente, a gente vai encontrar wiccanos, né, que cultuam Hecate como face desse sagrado feminino. Porém, a gente também vai encontrar outros wiccanos, né, que cultuam ali Afrodite, Ísis, Kali, Jaci, entre inúmeras outras deusas, né, femininas também que estão ligadas ali a esse aspecto da deusa, a um aspecto específico da deusa. Então, basicamente, de certa forma, né, essa deusa, ela é um conceito divino. Então, tanto a deusa quanto o deus cultuados na religião Wicca, eles estão manifestados tanto na própria natureza quanto em todos os deuses. E basicamente na religião, né, acredita-se que esses deuses eles foram sendo reinterpretados, né, ou até mesmo encontrados, né, manifestados ali na natureza de formas diferentes por diferentes povos e culturas. Mas em essência, né, dentro da Wicca a gente vai ver ali que eles acreditam que todos os deuses masculinos são como faces desse mesmo deus primordial que está ligado ali ao conceito primal, tá? De masculino divino, bem como a deusa, tá? Ela é o sagrado feminino, toda a potência da polaridade feminina divina, né? É uma manifestação dessa deusa. No geral, todo esse conceito, né, da vida feminina também entra, né, como representação desse sagrado. Então a gente vai ter, né, o conceito de deusa tríplice. Ela está ligada, né, aos três aspectos da vida feminina. Por isso a gente vai ter ali, né, jovem, mãe, anciã. Esse conceito, né, de deusa tríplice, né, esse conceito, ele está muito ligado à religião Wicca, porém a gente consegue encontrar, né, correspondências desse tipo de triplicidade em outras mitologias, né, em outras religiosidades pagãs também. Inclusive, né, na mitologia celta, que é uma religião, né, uma mitologia ali que muito influenciou a religião Wicca. Dito isso, a gente compreendeu aqui que dentro do paganismo, né, o conceito deusa tríplice está ligado a esses aspectos da vida feminina, jovem, mãe, anciã. A principal diferença entre Hecate e a deusa tríplice, tá? Além de todas isso que eu já falei, né, que a deusa tríplice, na verdade, ela é um conceito e que ela pode sim, né, ser encontrada ali em Hecate quando um wiccaniano, né, cultua Hecate como uma face da deusa. É bom a gente observar que Hecate não é uma deusa tríplice. Hecate é uma deusa tripla, uma deusa trívia. Deusas tríplices estão ligadas a esses aspectos, né, aos três aspectos da vida feminina. E não é o caso de Hecate. Então, basicamente, esse seria um primeiro ponto ali, uma primeira diferença entre elas. Os aspectos, né, da triplicidade de Hecate estão ligadas aos seus três domínios, né, aos seus três reinos de poder. Significa, né, que ela tem domínio ali no reino celestial, no reino terrestre e no reino submundano. Mas quando a gente se aprofunda um pouco mais nos estudos sobre essa divindade, né, a gente vai ver ali que em nenhum momento ela é representada, né, ou dita em alguma mitologia ou coisa do tipo, como uma deusa tríplice, né, que se manifesta ali em três formas distintas. Ela tem três faces, né, em algumas representações, inclusive, originalmente as representações de Hecate nem eram triplas, tá? E quando ela foi, né, representada, né, em uma estátua de forma tripla pela primeira vez, foi para evocar os aspectos de observadora, né, de que ela está ali acima das torres, né, como Epipurgídia, basicamente em uma subida, né, a caminho de um outro templo. Então essa estatueta dela estava posicionada ali, né, como para demonstrar que ela está acima das torres, né, observando todos os lados, tá? Evocando ali os seus aspectos, né, de protetora e detentora de influência nos três reinos de poder. Mas se a gente observar Hecate nas três estatuetas, né, essas três faces são a mesma face, que são faces de uma donzela, tá? Não tem uma face jovem, uma face mãe e uma face anciã. São três faces idênticas. E aí a gente vai voltar, né, para o que significa ser uma deusa tríplice, tá? O tríplice dentro do paganismo normalmente está relacionado com esses aspectos, jovem, mãe, anciã. E não é o caso de Hecate, tá? Inclusive, Hecate só vem ser relacionada, né, como uma senhora ou como uma velha em documentos mais modernos,
wiccanos, tá? E muitos deles, inclusive, né, tem muita influência cristã. A gente vai ver ali Crowley, né, Aleister Crowley, né, que fala sobre ela em uma das obras dele, falando que ela é uma deusa velha, infecunda, infernal. Mas, né, esses textos eles são ali do século passado, alguns deles são da Idade Média. A gente sabe muito bem que Hecate é uma divindade cultuada, né, há muito tempo antes disso. E, inclusive, essa é uma outra diferença entre essas duas divindades. A Wicca, né, no geral, ela foi fundada ali basicamente em 1950 por Gerald Gardner, enquanto Hecate, né, é uma divindade cultuada ali até mesmo antes do mundo grego que a gente conhece. Um dos primeiros textos, né, que a gente vai ter sobre ela é escrito por Hesíodo, é datado ali de 800 antes de Cristo. Como eu acabei de falar, né, a Wicca foi fundada ali basicamente no século passado. Então a gente consegue ver que não tem nenhuma conexão temporal entre essas duas divindades. De qualquer forma, né, quando a gente entende um pouco mais sobre essas duas divindades, a gente já vê que são divindades distintas. Até porque, né, o conceito de deusa tríplice cultuada na religião Wicca, como eu expliquei no começo do vídeo, entende que todas as deusas são essa deusa. E não é o caso de Hecate, né? Hecate é uma deusa específica. Então, né, como eu falei, muitos wiccanos vão cultuar Hecate como a deusa dessa religião, né, como sua deusa mãe, mas muitos outros também vão cultuar outras divindades, né, como Bastet, Afrodite. Quando a gente entende, né, o conceito da deusa tríplice da religião Wicca, a gente percebe, né, que o que está sendo cultuado, na verdade, né, é o sagrado feminino primordial. Tá? Que pode ser encontrado pelo praticante, né, pelo wicano, em inúmeras divindades. Uma representação divina, né, desse sagrado feminino primordial. Não necessariamente a gente está falando de Hecate. Já Hecate é uma divindade ali específica, né, que vai ter ali os seus domínios, vai ter os seus aspectos de influência específicos. Não é uma deusa, né, que possui ali um consorte, né, e principalmente não é uma deusa tríplice, tá? Ela é uma deusa trívia, uma deusa tripla. Bom, então é basicamente isso, tá? Espero ter ajudado e tchau, tchau.